O vídeo documentário Barbarense com Muito Orgulho, produzido pela Ágil Locações e Agil Produções, com o apoio e patrocínio de grandes empresas, resgata parte da história da pérola açucareira. O documentário está sendo exibido em partes aqui no Tudo Up. A produção traz lembranças e emociona. E neste terceiro capítulo, a viagem continua pela Santa Bárbara de antigamente, com foco na industrialização, no crescimento econômico e também um pouquinho da trajetória do comendador Emílio Rohme. Falando sobre a cidade de Santa Bárbara do Oeste, estamos entre um céu límpido e luminoso e uma natureza privilegiada. Sucedem-se as colinas de linhas suaves, ondulantes, culturas diversas em pleno viço, formando em torno da cidade densos tapetes de tons variados de verde. Estradas bem traçadas são artérias vermelhas, bem visíveis nos vales e nas encostas. Os numerosos cursos d'água parecem arder sob os raios do sol. Este é, sem favor nenhum, um pedaço abençoado do solo brasileiro. Emílio Rohme, que é filho de um imigrante italiano, que nasceu em São José do Rio Pardo, vem para a Americana trabalhar, isso depois porque ele teve uma chance de ir para a Itália para estudar, porque a família tinha retornado à Itália. Na Itália ele estudou. E meu pai, quando tinha 18 anos, na Itália, sendo brasileiro, foi obrigado a servir o exército italiano por morar na Itália. Terminada a guerra, ele tinha conhecido a minha mãe, que era viúva, casou-se com ela em 1923 e em 1924 a Itália estava numa situação não muito boa, péssima, aliás. Ele decidiu que deveria sair de lá e decidiu voltar para o Brasil. Eu sou brasileiro, eu vou voltar para o Brasil. E veio para cá. Chegou em São Paulo, na cidade de São Paulo, em 24. E em 1904 ele tinha montado uma garagem na Rua Consolação. Em 1924 houve uma revolução. E lá entrou um general e que ocupou o espaço. Todo o material que tinha lá eles levaram embora. Aí ele ficou a zero. Pegou a mulher e os filhos e daqui, vamos para o interior. E veio para a Americana. Cidade, havia naquele tempo Vila Americana. Em Americana trabalhou numa oficina mecânica e ele vem montar a sua oficina mecânica em Santa Bárbara já no finalzinho de 1929. Aqui tinha muitos familiares americanos que tinham suas máquinas que precisavam ser consertadas, as máquinas agrícolas. Foi quando meu pai começou a fabricar máquinas agrícolas, sendo que muitos tipos diferentes de máquinas agrícolas, como arados, semeadeiras, adubadeiras, máquinas para trabalhar a terra, não? Nós vamos ter o início da Segunda Grande Guerra. A dificuldade da importação do aço fez com que Emílio Rohme pensasse em alguma coisa. Aí o seu enteado, Carlos Kitt, sugere, por que não fazer um torno? Aí ele e o seu Carlos Kitt vieram aqui para São Paulo, da rua Itapetininga, que é a rua de Ferro Velho, e compraram umas peças e fabricaram um torno para uso próprio. E naquela época o torno era praticamente 95% do material era ferro fundido. Né? Aí esse torno foi tão bom, tão bem, que eles resolveram fazer o segundo, o terceiro, o quarto, e aí a coisa engrenou como fabricante de tornos. Aí surge o TP5, o primeiro torno. É fácil de se imaginar o grande salto que foi a empresa, porque o Brasil precisava de máquinas, o Brasil estava começando a evoluir e a Rohme começou a produzir torno dia e noite. Saía aí com os vendedores por todos os estados do Brasil, escrevendo nas porteiras das fazendas, nas entradas das cidades, né, a marca, né, dos tornos e dos implementos agrícolas Rohme. Né?
partir de um certo ponto na vida dele, quando ele funda a empresa junto com Carlos Kitt, então a vida deles passa a ser bem focada na Home, na evolução da empresa, na busca de novos produtos, de novos mercados, novas tecnologias. A fabricação de máquinas agrícolas então, havia encerrado porque a fabricação de tornos tomou, digamos, avançou mais, né? E tanto é que em 1944, como eu disse antes, tinha inaugurado o 10º torno e esses tornos eram vendidos no Brasil todo e exportados, principalmente para a Argentina, para o Equador, Peru, Chile, né? E assim por diante. Porque nós conseguimos botar máquina no mundo inteiro. Para você ver que nós vendemos 1000 máquinas para o Irã. O Irã, por exemplo, estava precisando de máquinas. Eles fizeram uma concorrência de comprar 1000 máquinas. E deu certo que estava numa crise miserável o Brasil, numa crise como está hoje. Levava eles para jantar, eles olhavam para o céu, chegava a hora de rezar lá, parava, não interessava onde eles estavam, ajoelhava, rezava. Mas enfrentamos tudo isso. Daí fechamos negócio em 1000 máquinas. A Erline perdeu a concorrência para nós. E quando as máquinas começaram a ser entregues, que foram entregues todas quase lá, o Ayatollah Khomeini tomou o Irã da família real. E daí bombardearam todo o aeroporto do Irã, quer dizer, demoliram todas as máquinas nossas. Nós não tivemos reclamação de uma máquina. Sinônimo de prosperidade. É o que poderíamos definir o sonho desse homem que amava o que fazia. Um homem que foi exemplo de persistência e determinação para muitos. E a história do Emílio Romi se confunde muito com a história da empresa. O seu Emílio era uma pessoa fantástica, super humilde, super humano. É um cara que conhecia o nome da maioria dos seus funcionários, visitava os seus funcionários nas suas casas. Ele adorava a pescaria, que ele passou isso para o Álvares Romi, filho dele, e ele ia pescar com os funcionários, porque essa era a paixão dele. Mas a maneira dele chegar nas pessoas, ele cativava as pessoas. Em vez de ele humilhar, não, ele cativava, fazia as pessoas, batia na costa, isso, fazia ótimo, amor. Ele era uma criatura desse jeito, e empreendedor, né? O seu Emílio era um homem que tinha uma visão de futuro muito além daquela época. Ele sempre visou ensinar o pessoal, porque a gente começou também com ele, né? Porque ele era o chefe. Então ele chegava lá, fiote, não sei o quê, vamos lá, vamos ver isso, ver aquilo. Mas ele foi a base, porque a inteligência dele era essa, a previsão do futuro, ele previa o futuro. Ele não pensava em fazer uma coisa para um ano. Inclusive a Home subiu por quê? Ele previu que a Home tinha que ser famosa depois de 50 anos, vamos lá. E foi. O meu pai ele tinha um gênio inventivo muito grande, né? Então a gente se louvava, assim, seguir, procurar segui-lo, né? E ele tinha muita vontade de trabalhar e de construir. Ele nunca desistia. Ele estava sempre tendo problemas, mas ele sempre conseguia se sair bem. Porque ele não deixava a coisa cair, não deixava a peteca cair. Falar meu pai é difícil. Ele era... As pessoas gostavam muito dele, né? Era um homem que nunca se cansava. Estava sempre trabalhando, nunca desistia de nada. Ele tinha um carisma. Mesmo quando ele foi prefeito aqui de Santa Bárbara,
Ele ia com o governador, ele era recebido lá, é incrível, né? Seu envolvimento com a cidade sempre foi notável e tornar-se um líder para a comunidade naquele momento foi algo mais que natural. Eu me lembro que teve a eleição, acho que era o Didi Machado, parece que era o prefeito. E daí teve eleição para prefeito que o Emílio Rome ganhou de prefeito. O comendador, depois quando foi eleito prefeito, também mudou a cidade. Ele não usava a cara da prefeitura. Ele pegava a cara dele e saía pelos canaviais aí, levando o pessoal dele, o secretário, e fez a estrada de Santa Bárbara a Capivari, quando era prefeito, porque era uma estrada assim, ó, horrível. Fez 3 grandes retas e chegou lá em Capivari. Uma das coisas brilhantes que ele fez, que nós recebíamos água do rio Piracicaba. E o comendador transferiu a captação de água. Ele mudou, pegou aqui na cabeceira aqui do rio, a represa do Silos. E até hoje, a água de Santa Bárbara vem de lá. E é uma água ainda excelente, porque não é contaminada com nada, né? E ele falou para nós um dia, falou, Fiote, isso aqui não vai funcionar assim, Santa Bárbara não pode. Falou, nós temos que fazer represa por aí, porque se a água do rio, se um dia dá um pepino no rio aí, e então ele, naquele tempo, ele fez 5 represas aqui em Santa Bárbara. Isso aí foi uma das coisas brilhantes que ele fez. Outra foi o ginásio, na época, né? Hoje, Instituto de Educação. Asfaltou toda a cidade, né? Essa avenida aqui, Monte Castelo, ele que abriu, não tinha. Tudo que ele fez deu certo. Relembrar tudo que fez parte de nossa história nos ensina a valorizar este solo fértil de esperança, onde construímos nossos sonhos e a satisfação de hoje podermos dizer: somos barbarenses com muito orgulho.